Muito obrigada, Nicole. Olha só, informações que chegam agora da redação do Metrópolis.com com o colunista Igor Gadelha. Lula dá aval para a AGU judicializar derrubada do IOF. O presidente Lula deu aval para a Advocacia Geral da União acionar o STF contra a derrubada do IOF pelo Congresso Nacional. A decisão foi tomada pelo petista durante conversa com o ministro da AGU, Jorge Messias, na noite de quinta-feira. Lula e Messias voltaram no mesmo voo de São Paulo para Brasília e seguiram para o Palácio da Alvorada para conversar. Segundo fontes da cúpula da AGU, após o aval de Lula, Messias, que decidirá como e quando judicializará o tema no STF. Um interlocutor do ministro ressaltou que a AGU tratará o tema com prudência e técnica, indicando que não haverá pressa. No governo, apesar da decisão de Lula, não há consenso sobre judicializar a derrubada do IOF aprovada pelo Congresso. Enquanto a equipe econômica favorável, a ala política resiste por entender que azedará ainda mais a relação com o legislativo. Mais cedo, como noticiou a coluna, o PSOL anunciou que se antecipará ao governo e acionará o STF já nesta sexta-feira. Como você acompanhou aí também os detalhes na coluna do Metrópolis.com, mas a gente vai seguir falando sobre isso porque segue sendo um dos assuntos mais importantes aqui para o Brasil, principalmente para essa semana que a gente voltou a falar bastante de IOF, e eu estou muito bem acompanhada aqui no estúdio agora da Camila Xavier, que vai ajudar a gente, eu e você, a entender melhor essa história toda. Camila, bom dia. Bom dia, Nath. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, é isso. Azedou completamente a relação do Executivo com o Legislativo nessa semana, com a derrubada, né, do que o governo mandou de proposta para o Congresso. E ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que judicializar no STF era uma das formas de melhorar essa situação toda, né? Então, exatamente, só que tem essa, como o Gadelha deu na coluna, existe essa discordância sobre como agir agora, o que fazer, porque a ala econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende essa judicialização, ele é contra a decisão do Congresso, defende que o governo deve judicializar sim a questão, recorrer ao STF para resolver isso, mas tem essa outra ala que defende que não deveria, o governo não deveria bater de frente com o Congresso. Inclusive, ele se manifestou ontem, depois da decisão do Congresso, né? Essa votação aconteceu na quarta-feira. Ontem, o ministro Fernando Haddad, se posicionou e logo em seguida a AGU, a Advocacia Geral da União, chegou a enviar uma nota, um posicionamento de que só a AGU trataria daqui para frente sobre essa questão, somente a AGU poderia falar agora sobre essa decisão de se isso seria judicializado ou não. Então, mostra um pouco dessa falta de consenso no governo, né? Algumas pessoas se manifestando a favor dessa judicialização, outras sendo mais cautelosas, aguardando o presidente Lula. Inclusive, eu estava lá na quarta-feira acompanhando toda essa votação e, como você falou, esse clima azedou, existe esse entrave agora entre Congresso e governo, mas o líder do governo na Câmara dos Deputados, o José Guimarães, ele frisou bastante, algumas vezes, que isso é uma crise, enfim, existe esse problema agora, mas que não é o fim do mundo, que isso não atrapalha a relação, que o papel do governo, o papel dele, principalmente, que é o interlocutor do governo lá dentro da Câmara dos Deputados, é seguir dialogando. Então, do lado dos representantes do governo nas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, eles tentam minimizar um pouco isso, dizer que não azedou a relação, que vai se continuar dialogando e buscando uma solução para essas questões. É isso. E nessa semana a gente falou bastante de STF, vai continuar falando, né? Desse ponto, inclusive do IOF, mas também tem